Hoje é 3 de janeiro e nessa data, em 1959, o Alasca oficialmente se torna o 49º estado dos Estados Unidos. E nesse dia, a Rússia é lembrada do pior negócio que já fez na história. Porque 92 anos antes, em 1867, a Rússia vendeu esse território para os Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares. E todo mundo, literalmente, todo mundo achou que os Estados Unidos tinham feito a burrice do século. Antes de continuar, já se inscreve aí no canal. Bom, os jornais chamaram de a geladeira de Seward, a burrice de Seward, a terra do gelo inútil. O William Seward era o secretário de Estado que fechou esse negócio. O cara virou a piada, a vida dele virou um inferno, né? Mas como que a gente chegou nesse ponto? Volta lá, década de 1850, a Rússia está em crise, o Império Russo acabou de perder a Guerra da Crimeia para a Inglaterra e para a França. Milhares de soldados mortos, tesouro vazio, dívida acumulando. Bom, e o Alasca? O Alasca era um problema, porque fica do outro lado do mundo, 8.000 quilômetros de Moscou, impossível de defender e não produzia nada, né? Não tinha nada que justificasse o custo. A economia do Alasca, na época, era basicamente foca. A companhia russo-americana caçava foca para vender pele, quer dizer, só isso. Não tinha cidade, não tinha agricultura, não tinha infraestrutura. Era um freezer gigante cheio de neve, bicho. E tinha um outro problema, os ingleses. A Inglaterra controlava o Canadá, que fazia fronteira com o Alasca. Quer dizer, se rolasse uma guerra, e sempre parecia que ia rolar, a Inglaterra simplesmente tomaria o Alasca e a Rússia, mas nem ferrando, conseguiria se defender. Então o czar Alexandre II teve uma ideia. Bom, se a gente não consegue segurar esse BO, vamos vender logo esse negócio antes que alguém tome de graça. E quem é que estava interessado? Os Estados Unidos. William Seward, secretário de Estado americano. Esse cara era obcecado por expansão territorial. Ele acreditava no Destino Manifesto, a ideia de que os Estados Unidos deveriam dominar todo o continente. E o Alasca era a peça-chave nesse tabuleiro. Porque não era só sobre o território, era xadrez geopolítico. Primeiro, os Estados Unidos queriam bloquear a Inglaterra. Então, se a América comprasse o Alasca, a Inglaterra perderia qualquer chance de expandir no Pacífico Norte. Segundo, recursos naturais. Seward sabia que o Alasca tinha potencial, ele só não sabia o quanto, né? Mas imaginava, tipo, madeira, pesca, talvez alguns minerais, alguma coisa ali tem que ter para valer a pena. E terceiro, e isso aqui é o mais genial, rotas comerciais com a Ásia. O Alasca fica no meio do caminho ali, uma localização perfeita entre a América e o Japão, a China, a Rússia. O Seward estava pensando 50 anos à frente. Então, em 30 de março de 1867, eles resolveram fechar esse acordo. 7,2 milhões de dólares, equivalente a 150 milhões de dólares hoje. Isso por 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Vamos fazer a conta rapidinho aqui. 4 dólares e 74 centavos por quilômetro quadrado. É tipo você comprar o Rio de Janeiro por 15 mil reais, tá? E a imprensa, na época, destruiu o Seward. Chamaram de a geladeira de Seward, a loucura de Seward, Sewardice. Sim, inventaram uma palavra para zoar ele. Políticos exigiram impeachment, o cara virou assim um sinônimo de idiota. Mas aí, 1896, 29 anos depois da compra, descobrem ouro no Klondike, fronteira entre o Alasca e o Canadá. E não era pouco ouro não, meu amigo, era muito ouro. A corrida do ouro Klondike atrai 100 mil pessoas. Cidades apareceram do nada e nos próximos 50 anos o Alasca produz 7 bilhões de dólares em ouro. 7 bilhões! Sendo que os Estados Unidos pagaram 7 milhões. Isso só em ouro, tá? Só em ouro o Alasca pagou 1000 vezes o investimento inicial. Mas o ouro foi só o começo. Em 68, 101 anos depois da compra, descobrem petróleo
E não é um campo pequeno não, é a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos. Hoje, o Alasca produz 500 mil barris de petróleo por dia. Por dia! A $80 o barril, isso dá 40 milhões de dólares por dia. 14 bilhões de dólares por ano. Todo ano. Desde 1968, o Alasca já produziu mais de 18 bilhões de barris de petróleo. Se você fizer a conta, isso dá mais de 1 trilhão de dólares. 1 trilhão! Pensa que acabou? Não acabou. Petróleo e ouro não são as únicas riquezas do Alasca. Tem pesca, né? Salmão, caranguejo, frutos do mar. A indústria pesqueira do Alasca vale 5 bilhões de dólares por ano. Tem também turismo. 2 milhões de visitantes por ano gastam 4 bilhões de dólares. Tem mineração, zinco, chumbo, prata, cobre, bota aí na conta mais 3 bilhões por ano. E tem também a localização estratégica, né? O Alasca é fundamental para a defesa americana no Pacífico. Bases militares, radares antimísseis, rotas aéreas. Valor geopolítico, assim, incalculável. Se você somar tudo, ouro histórico, petróleo, pesca, turismo, mineração, valor estratégico, economistas estimam que o Alasca vale entre 1 e 3 trilhões de dólares hoje. A Rússia vendeu por 7,2 milhões. Hoje vale 3 trilhões. Esse é, estatisticamente, o pior negócio da história registrada da humanidade. Tá, e a Rússia? Bom, a Rússia nunca esqueceu o Alasca, né? E nunca perdoou a si mesma. Em livros escolares russos, a venda do Alasca é ensinada como um dos maiores erros da história imperial. E tem gente que defende até que a venda foi legal, viu? Que deveria ser anulada, que o Alasca pertence à Rússia. O Vladimir Putin já mencionou o Alasca em discursos. Em 2014, um político russo também chamou de a venda de presente feito sob coação. Em 2022, um outro cara sugeriu que a Rússia deveria rever esse acordo. Enfim, vamos chorar até quando, né? Mas claro que nada disso vai acontecer. O Alasca é americano, mas o fato de a Rússia ainda falar disso 158 anos depois mostra o tamanho do arrependimento. E é assim que 7 milhões viraram trilhões. Hoje, 3 de janeiro marca o aniversário do Alasca como estado americano e é um lembrete de uma verdade antiga. Às vezes, o que parece ser a pior decisão da sua vida pode ser a melhor decisão da vida de outra pessoa. A Rússia perdeu trilhões, os Estados Unidos ganharam um império e o William Seward, lembra dele? Pois é, morreu sendo chamado de idiota. Hoje tem um glaciar, uma península e uma cidade com o nome dele no Alasca. Se você gostou dessa história, você não pode perder a de amanhã, 4 de janeiro. Já se inscreve no canal, eu espero você.